Sônia, essa história ganhou mais capítulos, porque agora o mundo artístico também começou a palpitar, a se envolver na história. Um pessoal do sertanejo né? Em peso, né? Uma pessoa que a gente gosta muito, que é a Roberta Miranda, saiu em defesa do Murilo Huff, resolveu fazer aí uma declaração, eu diria corajosa, porque ela realmente pediu para o Murilo Huff parar de se humilhar, foi a palavra que ela utilizou, e aí a gente vai ter isso também para mostrar para vocês. Eu acho que a Roberta ficou um pouco... humilhou coisa nenhuma. Eu também não achei. Se a situação chegou no nível em que chegou, foi porque ele quis. Ele que jogou tudo isso na mídia, que jogou isso nas redes sociais, e não é criança, sabia muito bem que estava fazendo isso para causar barulho, para chamar atenção para o caso, porque ele quer mexer na situação. E nem poderia ter trazido expõe isso. o filho dessa maneira, como jamais deveria ter feito. O pai que é pai, ama, não duvido do amor dele por esse filho, não duvido que ele seja um bom pai para esse filho, mas não é maduro o suficiente para saber que esse tipo de coisa, de expor uma criança de apenas 5 anos de idade, não se faz. Então não vem dizer não se humilhe, coitadinho, né? Ele não sabia o que ele estava fazendo. Olha, o Lobianco estava me fazendo uma pergunta aqui, Sônia, e a pergunta que vem de encontro com essa história, porque a Roberta Miranda, independente de opinar e de se posicionar a favor do Murilo Huff, ela tem uma questão com a família da Marília Mendonça, porque naquele especial, naquela homenagem, ela ficou muito magoada de não ter sido convidada. Eu não estou dizendo que a opinião dela foi tomada por conta desse episódio com a família lá no passado. Aquele que a Maiara e a Maraísa não quiseram participar. Que tem uma predisposição aí já por não concordar com as atitudes da família da Marília Mendonça. Sônia, os desdobramentos foram vários e acabou acontecendo aquilo que eles diziam que não queriam, porque a gente sabe que se não quisesse, não fazia tudo o que está fazendo, que é, chegaram de novo a divulgar os valores da herança da Marília Mendonça, como ficou essa divisão. Tem cantor sertanejo com depoimento também, falando... É o Cristiano da dupla com o Não, Zé é o Neto, Bruno né? da dupla com o Marrone. E o Cristiano o da do dupla Cristiano com o Zé Neto também, Sônia, mas o do Bruno, e a gente tem esse vídeo para mostrar para vocês. Por que é importante a gente se atentar aí? O Bruno tá fazendo em 2021, esse vídeo que a gente tem aí, um pronunciamento dias após a morte da Marília Mendonça, no qual ele acaba ressaltando o que ele ouviu ao pé do ouvido da própria Marília Mendonça. E o que prova que desde aquela época a relação entre Dona Ruth e também o Murilo Huff já não era boa. Não era uma relação boa. A relação que a gente vinha acompanhando nas redes sociais depois da morte da Marília Mendonça parecia uma relação de cumplicidade, de apoio familiar, mas o que a gente sabe, o que a gente está vendo agora é que não era bem isso. Por quê? Sônia, o Bruno falou em 2021 que ouviu ao pé do ouvido de Marília Mendonça que a Marília achava o Murilo Huff uma boa pessoa, mas que os atritos por parte dele com a própria mãe da Marília foram determinantes para o fim da relação. Ela escolheu. Ela escolheu. O lado da mãe dela, e ela né? escolheu o lado que a gente sabe que a gente tem que priorizar, que é o lado da nossa mãe. Independente do parceiro que você tá, eu penso assim, depende da mãe. Mas nesse caso da Marília Mendonça, a gente consegue compreender perfeitamente, até pela paixão que a Marília demonstrava em relação a essa mãe. A gente tem esse trecho do Bruno para mostrar, e aí, Sônia, dá pra gente entender melhor esse contexto que já vinha de antes. Essa briga vem de antes também. Bom, antes da gente mostrar esse vídeo do Bruno e Marrone, vocês vão ver agora prints, não é? Que foram divulgados aí, tanto de um lado quanto do outro. Você pode ler pra gente? Sônia, olha, esse aí é o do Murilo Huff, porque depois que Dona Ruth falou que ele nunca pagou pensão e ela colocou lá o pronunciamento dela, ele rebateu. Só fazer um adendo, porque ela só veio a público e começou a postar coisas para rebater o que ele começou a fazer, sabe? De uma certa forma, ou de uma forma total, falando e detonando a integridade dela. E também colocando em questão... De uma maneira velada ainda. É um absurdo isso. Além da Roberta Miranda, além do Bruno, da dupla Bruno e Marrone, além do Cristiano, da dupla com o Zé Neto, agora também o César Menotti, da dupla com o Fabiano, resolveu declarar o seu apoio ao Murilo Huff após a polêmica com a mãe de Marília Mendonça, tá? Então, mais uma aí, e assim vai, né, aumentando aí, desdobrando essa situação. Acho que o da Roberta Miranda, né, o mais forte de todos eles. E injusto, na minha opinião. É uma Roberta
completa, mas não concordo com absolutamente nada, não. Porque se teve alguém que detonou essa situação e que deixou chegar onde está chegando, foi exatamente ele. Se tivesse feito tudo isso no particular, o filho não estaria sendo exposto, né? A dona Ruth também não precisaria estar respondendo as coisas que foram faladas primeiro sobre ela. Ela não agiu, ela reagiu a essa questão e deixa a justiça decidir. Mas não, preferiram o caminho do barulho, o caminho da exposição, o caminho aí que realmente não se deve ter tomado, principalmente quando existe uma criança no meio da história, né? A gente não está aqui para julgar quem está certo, quem está errado. Eu tenho, né, as minhas opiniões em relação a isso. Eu gosto muito da dona Ruth, eu ainda dou um crédito de total confiança a ela, mas vamos nos ater aos fatos. Só que os fatos ele não divulgou, ele começou deixando a coisa, olha, é isso, mas eu não posso falar, é isso, mas está em segredo de justiça, então não fala, né? Deixa a justiça chegar a uma decisão, deixa dar uma sentença, aí se quiser falar, fala, mas é também desnecessário, porque essa é uma questão de foro íntimo. Eu acho né? que até quando a imprensa procura